A segunda vez é sempre melhor, quer ver? A paz do Senhor Jesus, igreja. Bonita. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Lá em Êxodo capítulo 17. E nós damos então, com a leitura da palavra de Deus, início ao nosso culto, ao Deus que é maravilhoso, ao Deus que é tão bom conosco. Êxodo 17. Êxodo capítulo 17, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. E não havia ali água para o povo beber. Verso 2: Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Queridos, eu escolhi este versículo para a abertura do culto de hoje, pois o Senhor falou ao meu coração grandemente ontem e hoje, enquanto eu meditava nesse texto. E é interessante que o povo de Israel, num determinado momento, após saírem do Egito, eles sentem sede, eles sentem uma necessidade física, eles passam por uma dificuldade neste momento aqui que nós lemos. E a atitude deles, eles começam então a murmurar contra Moisés e a murmurar consequentemente contra o Senhor Deus Todo-Poderoso. E assim é também na vida de muitas pessoas, nas nossas vidas. Querido, nós somos submetidos a provas diariamente pelo nosso Deus. Nós passamos por dificuldades e muitos de nós aqui, que entramos para adorar ao Senhor, estão passando por essas dificuldades neste momento, passaram neste dia, estão passando neste momento aqui, coração amargurado, talvez sedento, talvez precisando de ajuda. E a minha pergunta, e a pergunta que o Senhor faz a cada um de nós nesta noite: qual tem sido as nossas atitudes? Quais têm sido as nossas atitudes diante do problema? O povo de Israel murmurou, o povo de Israel reclamou. Queridos, a palavra de Deus nos diz em Isaías 55:8: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Enquanto o povo estava pensando na sua necessidade, no seu problema, o Senhor pensava em torná-los pessoas melhores, fazer com que eles confiassem em Deus. Enquanto o povo estava olhando para a sua necessidade, para a sua sede, o Senhor olhava para eles e dizia: os meus pensamentos são diferentes dos seus, eu quero ensiná-los a confiarem em mim, a depositarem toda a sua confiança em mim. Oh, aleluia. Queridos, por 6 anos, 5,
4 anos, nós oramos por aquele menino mais lindo que tem na igreja, lá no fundo, no último banco. E por muitas vezes eu perguntei ao Senhor, mas quanto tempo, Senhor, nós teremos que orar? Por muito tempo, sim, queridos, eu confesso que houve sim murmuração. Deus, nós temos buscado, nós temos jejuado, Senhor, faz um milagre, dá-nos um filho, Deus. Queridos, mas o Senhor queria mostrar a mim e a minha esposa que Ele é o Deus que faz milagres, que quando não havia mais possibilidades humanas, quando não havia mais nada ao nosso alcance, Ele falou: agora sim, Anderson, Evelyn, eu quero mostrar-lhes que eu sou Deus, que eu sou o Deus Todo-Poderoso, Deus que realiza milagres, Deus que realiza milagres. E eu te convido a se colocar de pé neste momento. Oh Jesus, o Senhor quer te ensinar a confiar nele. O Senhor quer nos ensinar a confiar nele a cada dia mais, a depositarmos toda a nossa confiança nele, em todas as áreas das nossas vidas. Aleluia. Pai querido e amado, nós nos colocamos na tua presença. Nós pedimos, vem, ó Deus, nesta noite abrir os nossos olhos espirituais, Deus. Vem nos fazer perceber, ó Deus, os teus caminhos, que não são os nossos. Faz-nos, ó Deus, entender os teus pensamentos, os teus planos para nós. E ensina-nos a confiar em Ti, a confiar em Ti, a confiar em Ti, Senhor. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Querido, eu convido a cada um de nós aqui neste momento, cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor. Dê nele um abraço abençoado. Deseje-lhe um bom culto. A paz do Senhor, Bruno. A paz do Senhor, tudo bem? A paz do Senhor, me ajuda. Abra os olhos do meu coração. Glória a Deus. Aleluia. Com palmas. Glória a Jesus. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, Senhor. Faz-nos ver os teus caminhos. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto,
brilhando a luz aleluia, da tua glória. a glória de Deus. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, oh Jesus. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Quero te ver, quero te ver nas nossas vidas, agindo, trabalhando, quero Senhor. Te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver. Glória a Deus, aleluia. Quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar. Quero te ver. Só a igreja, quero te ver. Oh, quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Clame ao Senhor. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver, oh Senhor Jesus. Quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver. Quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Nós queremos sim, Senhor. Oh, aleluia. Porque dele, por ele, te adoramos, Senhor, tudo é teu, aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, oh Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, A ele a glória, a ele a glória, pra sempre. amém. A ele a glória, oh Jesus, a ti, Senhor. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, Pra sempre. Amém. Querido, tem um momento de oração agora na presença do Senhor.
eu te convido a juntos neste momento nós buscarmos a face do Senhor. Jesus, nós tivemos uma semana, Senhor Deus, iniciamos essa semana, Pai querido e amado, ó Deus, e agora estamos aqui na Tua presença, Jesus, buscando a Tua face, Deus, buscando o renovo que vem do Senhor. Pai, vem falar aos nossos corações, vem moldar as nossas vidas, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Ó Deus, que nós reconheçamos em tudo, Deus, que toda honra, toda glória pertencem a Ti, Senhor. Que nós honremos ao Senhor, não só com os nossos lábios, mas com o nosso viver, mas com o nosso pensar, mas com o nosso falar, Deus, mas com o nosso agir. Honrar ao Senhor, obedecê-lo, ó Deus, nos prostrarmos, nos arrependermos, termos, ó Deus, conversão em nossas vidas, mudança de atitude, Senhor meu Deus, que as nossas vidas, ó Pai, possam impactar a este mundo, Senhor. Leva-nos, ó Deus, aos que estão necessitados da Tua palavra, leva-nos àqueles que precisam ouvir a mensagem que liberta, que salva, que restaura. Ó Deus, que nós sejamos testemunhas, ó Deus, do grande amor do Senhor na nossa cidade, na nossa casa, no nosso trabalho. Ó grande Deus, vem nos usar como servos Teus. Torna-nos, ó Deus, verdadeiros discípulos. Faz de nós, ó Deus, homens e mulheres segundo o Teu coração. Enquanto nós buscamos ao Senhor, vai salvando pessoas aqui neste lugar. Enquanto nós adoramos ao Senhor, vai libertando, ó Deus, das amarras do inimigo, meu Pai. Enquanto nós buscamos a Tua face neste lugar, vai trazendo, ó Deus, o batismo com o Espírito Santo. Vai trazendo a cura divina, Senhor. Vai trazendo a provisão financeira, meu Deus. Vai trazendo, ó Deus, a cura contra, ó Deus, complexos de inferioridade. Traz, meu Deus, sobre esta igreja, sobre cada pessoa, meu Deus, a unção do Espírito Santo. Oh, meu Deus, nós precisamos do Senhor. Enquanto o Senhor, ó Deus, viveu entre nós nesta terra, o Senhor disse que nós não podemos fazer nada sem Ti, e não podemos mesmo, ó Jesus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus Cristo, aleluia. Aleluia, é para sempre, amém. Queridos, vamos aplaudir ao Senhor. Amém, glória a Jesus. Graças eu te dou, aleluia. Presbítero Gilmar, quero convidá-lo a orar já pelas ofertas, pelos dízimos. Vamos então, enquanto os irmãos já estão se preparando para coletar as ofertas e os dízimos, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de colaborar na Tua casa. Que o Senhor possa estar trabalhando em todas as vidas aqui, suprindo as necessidades financeiras. Que o Senhor seja glorificado no meio do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, enquanto vocês dizimam e ofertam, enquanto nós adoramos ao Senhor com os dízimos, com as ofertas, vamos cantar este hino aqui, em nome de Jesus. Amém? Graças eu te dou, Pai. Aleluia. Pelo
graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. elevo, aleluia. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Aleluia. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor, graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, Pelos cravos, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. digno, aleluia. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos, aleluia. Elevo minhas mãos, Oh, glória a Jesus. ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou, aleluia. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Mas ressuscitou. mas ressuscitou. Aleluia. Digno é o Senhor. Aplauda ao Senhor. Glorifique o nome santo dele. Pai, somos gratos a ti, Jesus. Somos gratos ao Senhor por tua bondade, por tua misericórdia. Tu és maravilhoso. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, podeis assentar, por favor. Sejam todos bem-vindos, pastor Rafael, irmã Karina, irmãos e irmãs que nos visitam, sejam todos bem-vindos, os membros da igreja também. Digam graças a Deus. Digam comigo, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar a igreja, porque a oração da igreja tem muito poder.
Eu vou repetir. Eu quero pedir a igreja para orar, porque a oração da igreja tem muito poder. A oração da igreja tem muito poder porque a igreja é de Deus. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo tem muito efeito. E a igreja, como muitas pessoas justas, pelo sangue de Jesus, então tem muito efeito, mais ainda. Então, eu quero pedir que o nosso diácono Flávio, ele, desde domingo, ele está com um problema renal, pedra nos rins, cólica, e ele está internado no Bom Samaritano aqui em Arthur Nogueira. Nós vamos interceder por ele nesta noite, em nome do Senhor Jesus, mas também temos a Renata, a filha da irmã Marisete, esteve lá na nossa casa hoje, pediu intercessão. Ela nem pôde vir no culto, né, porque a filha está passando mal. Nós vamos orar também com a mesma dificuldade, problema renal. E nós vamos orar em nome de Jesus, o nosso grande e amado Salvador. Oh, glória! Aleluias! Querido e amado Senhor, este é um momento importante para a nossa vida. Nós te louvamos pela grandeza do Senhor, pela misericórdia profunda de Deus em nosso coração. Nós queremos interceder pelos nossos irmãos. A igreja foi estabelecida na terra, instituída por Deus, para a salvação do perdido e para a conservação da fé e ajudar o salvo a chegar até o fim, para ter uma vida eterna com Deus. Muito obrigado, Senhor, porque a igreja está intercedendo, a concordância, um só propósito, um só objetivo, pedirmos a bênção da cura em favor do nosso diácono Flávio Antunes. Ó meu Deus, também da Renata, ela não é tua serva, mas é filha da irmã Marisete, que pediu oração. Põe tuas mãos sobre estas vidas agora, e que o Senhor venha ministrar saúde em nome de Jesus. E porque o teu povo orou, porque o teu povo pediu, em nome de Jesus eu quero abençoar cada vida aqui nesta noite, na autoridade do teu nome. Cada pessoa, cada família aqui presente, receba a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nosso Salvador. Ô, glória. Genilson Lopes de Souza, onde está você, Genilson? Rapaz, você vai ficar em pé, por favor. Você é um camarada alto, mas vai... Ih, ficou mais alto ainda. Aleluia. Está quase o tamanho do N. Deve ter sido o N aí que te trouxe. Fica um tiquinho em pé. Isso. Ô, maravilha. Nós não vamos medir você, não. É só para que essa turma aí, o Edivan, o Toninho, o Enio, o Diego, te dê um abraço, rapaz. Não, isso, vai ficar em pé para receber um abraço dessa turma aí, ué. O Anderson também vai lá, muito bem. Sabe por que esse abraço aí, Genilson? É que você é bem-vindo nessa igreja, meu filho. Isso. Você é bem-vindo aqui, viu? A igreja que a gente vai, que não dá atenção para a gente, não é bajular, é saber que você esteve aqui. Então você está aqui, recebeu um abraço dessa igreja, Genilson. É você mesmo, tá bem? Deus te abençoe e te guarde, você e sua família, meu filho, em nome de Jesus. Dá graças a Deus por ele, Lênio. Genilson, seja bem-vindo, meu filho. Isso, em nome de Jesus. O Conselho de Missões comunica que domingo é o nosso culto de missões transculturais, né? É missão estrangeira. Então, nós teremos aqui os nossos... o nosso pastor Elias Robson, ele vai estar com a gente no sábado e vai estar com a gente no domingo à noite, em nome de Jesus. Meus irmãos,
culto de missão estrangeira, transcultural. Nós queremos pedir a você, que é uma oportunidade linda para você trabalhar, falar de Jesus, trazer os seus parentes, trazer os seus amigos, seus vizinhos. Vamos à igreja, vamos ao culto, em nome de Jesus nosso Senhor. A irmã Cláudia, ela pede oração para a sua neta Giovana, que não está bem, e a sua filha Emily. Eu não li aqui antes, não orei, mas nós vamos orar, irmã Cláudia. Pode ficar atento, daqui a pouco a gente ora. Em nome de Jesus, não foi esquecimento não, está aqui diante de mim, nós oramos por uma, mas nós vamos interceder pela Emily e pela Giovana, com muito carinho, em nome de Jesus. Meu irmão Augusto Júnior, o senhor vai ter um tempinho maior hoje, porque de vez em quando a gente tira seu tempo. Mas hoje não, hoje nós vamos ter um tempinho maravilhoso. Obrigado, meus filhos. Eles já foram. Eles foram espertos. Não chamaram eu pedir para sentar, não. Ô, glória! Irmãos, eu louvo a Deus pela vida do irmão Augusto Júnior, da sua esposa, a irmã Ana Sara, que tem sido uma bênção aqui na nossa vida, na nossa igreja, desde que ele está com a gente somando, temos sido edificados, Deus tem colocado no coração dele grandes coisas, e ele tem sido líder de um setor muito importante da nossa igreja, que é comunicação, que é divulgação e também ministração sobre liderança local. E Deus colocou no coração de Augusto Júnior muita coisa boa para esse ano, e tem sido executado, e no dia 12 de julho, nós vamos ter aqui um grande seminário, com o pessoal da Caminhada Bíblica. Nós vamos ter o seminário sobre as 7 leis do professor. Estou com boa memória. As 7 leis do professor. Então, nós estaremos passando o dia aqui na presença de Deus. Prepara-te, em nome de Jesus. É bênção pura. Mais uma oportunidade para você crescer, comprometer-se mais ainda na obra de Deus. Então a igreja prepara isso com carinho para a edificação da sua vida. Eu quero agora dizer para você que terça-feira passada, hoje, mais uma série de mensagens que o Augusto Júnior será usado por Deus, e essa série de mensagens às terças-feiras tem como tema sintonia com Deus, é isso? Tá aqui, em sintonia com Deus. E nós louvamos ao Senhor, vamos orar por Ele e passar-lhe a palavra. Querido Senhor, muito obrigado pela vida do teu servo, nosso irmão Augusto Júnior. Senhor, o teu filho foi preparado já há muitos anos, onde ele esteve com sua família, com seu sogro, no Nordeste, aqui no Sudeste, servindo ao Senhor, e não só, também dedicado na vida profissional de palestras, onde o Senhor abre portas tremendas, independentemente do lugar. Mas eu destaco, Senhor, e fico agradecido por tudo no teu servo, mas acima de tudo, pela humildade do teu filho, em não ter um coração altivo, prepotente, com tantas oportunidades que o Senhor lhe tem dado, e com pessoas de renome, com quem ele lida, e poderia, Senhor, estar usando isso em benefício próprio. Mas tenho sido testemunha da humildade do teu filho em resguardar-se e, acima de tudo, glorificar o nome do Senhor. Muito obrigado por esta noite, pela vida dele como vaso, instrumento, mensageiro, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, filho. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Só uma pergunta. Quantas pessoas ficaram sem o papelzinho? Só para me ter uma noção. Misericórdia. Não, segura levantada rapidão. Adriano, dá só uma contada rapidinho. E aí, na próxima terça, a gente traz, tá? Porque, graças a Deus, está aumentando. Eu trouxe, eu acho que uns 75, que foi uma média da última. E aí eu tentei... Contou já?
Então tá bom. Tentar fazer, mas toda vida vem a mais, pastor. A minha fé sempre é menor do que a, do que a quantidade de pessoas. Mas eu acho que dá para acompanhar aí, a gente dá para ficar junto. Vocês vão abrir nessa parte direita, tá? Hoje é o segundo tema. Ah, não, eles não tinham distribuído ainda não, filho da mãe. Todo mundo levantou a mão. Quem não levantou a mão mentiu. Eu pensei que ele já tinha distribuído. Misericórdia, então cancela isso aí. Deixa distribuir primeiro para todo mundo, para depois a gente fazer a conta. Eu pensei que o filho da mãe já tinha distribuído. Irmãos, filho da mãe não é xingamento, viu? Eles são filho da mãe mesmo, assim. Não tem problema nenhum. Não é que eu queira xingar ninguém, não. É o xingamento de salvo, é filho da mãe. Né? Não pode falar outra coisa. O meu tio, quando ele foi ensinar os filhos dele a falar palavrão, ele mandava o filho dele dizer assim: acostamento de asfalto decapitado. Então era o maior palavrão que o menino falava, né? Então quando o menino estava com muita raiva, ele dizia assim: vai para o acostamento de asfalto decapitado. O menino se enrolava todo e achava que estava xingando você até umas horas. E eu gostei, eu disse assim: tio, quando eu tiver meu filho, eu vou ensinar uns palavrão para ele também desse tipo, né? E aí dá para... Tem um palavrão também, mas esse é pesado, né? Que o pessoal diz assim: não, chama de filho de Belial. Irmão, filho de Belial é tão pesado, é sério, viu? É muito mais pesado do que palavrão do mundo. Não chama as pessoas de filho de Belial, de incircunciso, isso não é bonito, não. Mas manda aí para o acostamento de pista esburacada, né? Para esses lugares pode. Tem um lugar lá no Ceará e ele também mandava. Não é um lugar feio, mas fica legal para um palavrão, que vai para o Beach Park. E aí o menino falava: vai para o Beach Park, pensando que estava xingando o povo, pensando que estava... Eu achava interessante. Acho que agora sim. Quantas pessoas não receberam? Agora acho que vai diminuir. Ah, então foi 75, é mais ou menos uns 80 e poucos. Então deu tudo certo, poucas pessoas. Gênesis capítulo 12. E aqui vocês vão... bênçãos de Deus, é o da direita do esboço de vocês, tá? Vocês abram a direita. Na terça passada foi esse da esquerda, sobre a sabedoria de Deus. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as bênçãos de Deus. Eu não vou mentir para os irmãos, pregar sobre esse tema não é fácil. É um tema difícil, é um tema complexo, porque existe muita coisa e muitas visões diferentes sobre esse tema. E quando você vai ministrar a palavra de Deus, você está diante de um desafio muito grande. O pregador, ele precisa tentar ouvir a voz de Deus para entender o que ele quer passar para o seu povo. E em cima disso, é complicado por quê, irmão Júnior? Porque diante de um público de 75 pessoas, nós temos pessoas que estão muito felizes hoje à noite. Nós temos pessoas que estão tristes. Nós temos pessoas que estão sentindo muita dor. Nós temos pessoas que estão sentindo dores emocionais. Nós temos pessoas em faixa etárias diferentes. Nós temos pessoas apaixonadas. Nós temos pessoas que o namorado deixou. Nós temos pessoas que estão com saudades. E diante de um público tão heterogêneo, tão diferente, é difícil você entender o que Deus quer falar naquele dia. E aí eu aprendi uma coisa que eu quero compartilhar com você. Quando a palavra de Deus é pregada, e essa mensagem, ela vai de encontro a todas as pessoas. Algumas estão em uma circunstância mais propícia para aquela palavra naquele momento. Outras pessoas, elas vão usar essa palavra num futuro bem próximo. E outras vão usar essa palavra para ajudar outras pessoas. Então, eu não sei qual é a sua circunstância, em qual momento você está. Mas a minha oração é que o seu coração esteja aberto para entender a palavra de Deus. Porque quando você entende a palavra de Deus, não importa se é hoje ou amanhã, em algum momento você vai recorrer ao que você aprendeu. E aí o salmista disse, né, escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti.
Porque a palavra de Deus, ela alimenta a nossa alma. Então, quando eu escuto, eu entendo, e quando eu entendo, eu guardo. E em algum momento, aquela palavra vai se fazer e vai ser mostrada para todos. Então, eu acredito muito nisso. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Está escrito assim: Então o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te amaldiçoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Nós estamos diante de uma das passagens mais conhecidas da Bíblia Sagrada, chamado de Abrão. Deus chama ele, manda ele sair da sua parentela e diz: de ti eu vou fazer uma grande nação, eu estou te fazendo uma promessa. Sai, porque Abrão, você não vai ser só Abrão, eu tenho um projeto muito grande para você. E eu peguei esse texto aqui para tentar falar sobre bênçãos de Deus. Bênçãos de Deus tem sido uma mensagem deturpada e até pouco pregada. Por que esse paradoxo, irmão Júnior? Porque umas pessoas pegam esse tema e usam isso como chave para toda a Bíblia. Tudo que você lê na Bíblia, você lê sob a perspectiva da bênção. E aí, esse povo é chamado de teologia da prosperidade. Irmão Júnior, a teologia da prosperidade existe na Bíblia? Existe. As bênçãos de Deus são bíblicas. As promessas de Deus são bíblicas. O problema é como eu tomo esse conceito de teologia da prosperidade como o segredo de toda a Bíblia. E aí eu leio toda a Bíblia como uma chave, uma ótica da prosperidade. E aí eu pego qualquer versículo isolado e falo: Deus tem que me abençoar, porque está escrito aqui que Deus tem que me abençoar. Então vamos tirar primeiro esse excesso do lado direito, de que tudo é visto sobre a perspectiva da bênção de Deus. Irmão Júnior, então, como é que a Bíblia deve ser enxergada? Qual a perspectiva da Bíblia ser enxergada? Eu gosto muito do que Martinho Lutero falou. A perspectiva que a Bíblia deve ser enxergada é a perspectiva de Cristo. Eu tenho que ler Gênesis e entender que Gênesis aponta para Cristo. Eu tenho que ler Êxodo e entender que Êxodo aponta para Cristo. Levítico, Número, Deuteronômio. E assim toda a Bíblia Sagrada do Antigo ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, aponta só para Cristo Jesus. E aí, essa é a perspectiva que a Bíblia Sagrada deve ser lida, na minha opinião. E a Bíblia Sagrada deve ser lida sobre esse contexto. Depois desse lado direito, nós temos um outro lado, o lado esquerdo. Eu ouvi esses dias, tem um autor bíblico, que ele escreveu as 25 leis bíblicas do sucesso. Pastor William Douglas. E ele escreve para a revista que eu trabalho, a gente troca alguns e-mails de vez em quando, e eu ouvi uma palestra dele, ele falou assim: enquanto muitos pregam a teologia da prosperidade, existem muitas igrejas pregando também a teologia da miséria. Dizendo que crente não pode ser rico, crente não pode ser abençoado, crente não pode andar bem vestido, porque Jesus não era assim. Então, nem a teologia da prosperidade eu tenho que ser adepto e entender que tudo dela convém, e nem a teologia da miséria. É verdade, irmão Júnior, que a Bíblia fala de renúncia, que a Bíblia fala de abrir mão, que a Bíblia fala de você viver por próximo, de você se doar, de você não ter a riqueza como fonte de vida. A Bíblia fala isso, mas também eu tenho que tirar os exageros da teologia da miséria. E aí, o caminho da Bíblia Sagrada, comparado às outras religiões, é que a Bíblia Sagrada, ela tenta apontar para a linha do equilíbrio. Nem é 8 e nem é 88. O caminho de Pedro, na Bíblia, é um caminho que para os cristãos não é o certo. Por quê? Porque Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, eu preciso lavar os teus pés. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro olha para Jesus e diz assim: não vai lavar os meus pés.
Jesus disse assim: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo. Ele disse: então lava o meu corpo todo, Jesus, agora. Não, Pedro, eu só preciso lavar os teus pés. E infelizmente nós somos assim. A gente fala de Pedro, a gente fala de Adão, a gente fala de Jonas, mas a Bíblia nada mais é do que eu e você. E por que a Bíblia mostra os erros dos heróis bíblicos, irmão Júnior? Por que a Bíblia fala que Abraão mentiu, que Jacó mentiu? Por que a Bíblia faz questão de evidenciar isso? Porque a Bíblia sabe que nós não seríamos perfeitos. Então, quando nós olhamos para os heróis bíblicos e para as heroínas bíblicas, nós nos vemos neles e entendemos que nós também não temos perfeição. Irmão Júnior, eu entendi então que a bênção de Deus é uma mensagem bíblica. Eu não posso pegar a bênção de Deus como chave para todos os versículos, não. Mas eu tenho que entender que ela é uma mensagem bíblica sim. E o primeiro versículo que eu queria ler com vocês está em Efésios. Por favor, abra comigo. No Novo Testamento, capítulo 1 e versículo 3. Carta de Paulo à igreja de Éfeso. Capítulo 1, versículo 3. Está escrito assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que eu entendo nesse versículo que Paulo escreveu, e eu vou tirar uma parte só do contexto, porque é muita coisa que Paulo quis dizer quando ele escreveu esse versículo, é que independentemente das circunstâncias que você esteja passando, você é um abençoado. Diga comigo, independente das circunstâncias que eu estou passando, eu sou abençoado. O que isso significa, irmão Júnior? Significa que não importa se você está muito bem e muito feliz, como eu falei no início, ou se você passou por uma perda há pouco tempo e está aflito, triste, magoado. Não importa a sua saúde, não importa como está a sua família, não importa como está a tua despensa, não importa como está o teu saldo bancário. Se você está em Cristo, se você é nova criatura, se você tem o Espírito Santo morando em você, você já é abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Deus define isso para nós. Porque é muito comum nós pegarmos as nossas circunstâncias e colocarmos a ótica de Deus diante das nossas circunstâncias. Como assim, irmão Júnior? Eu estou passando por um momento difícil. Nós já andamos 6 meses durante esse ano e cada mês Deus foi se revelando para mim, foi mostrando bênçãos atrás de bênçãos. Nasceu meu filho, eu tive aumento, comprei carro novo, a igreja está sendo abençoada, estou no ministério servindo ao Senhor, a minha esposa cada vez mais linda, cada vez mais abençoada, e tudo acontecendo. Aí de repente acontece uma circunstância da vida, que pode acontecer com qualquer pessoa. Eu abro a boca e digo assim: eu não sou abençoado. Eu não tenho bênçãos de Deus. E quando eu faço isso, eu cometo um pecado chamado ingratidão. Porque a fé, ela não vem quando eu vejo a mão de Deus. E Deus age e Deus opera. E a mão de Deus está sobre nós. Mas nem sempre os milagres vão acontecer na minha casa. Isso não significa que eu não esteja debaixo da bênção de Deus. Nós temos uma facilidade muito grande de impor ou de tirar a bênção de Deus, taxando a vida das pessoas. Nós somos igual os amigos de Jó. Jó começou a falar a situação dele, os amigos dele chegaram para Jó, só foi o que eles fizeram? Rapaz, conta logo qual foi o teu pecado. Conta logo qual é a maldição, porque não pode a pessoa estar bem com Deus e estar passando por tudo isso.
E a gente encontra, eu já encontrei, não foi em outra cidade não, aqui em Cosmópolis, eu encontro a irmã no centro, a irmã disse assim, irmão Júnior, você viu o que está acontecendo com o irmão? Aí eu disse, não, irmão, não estava sabendo. Pois aconteceu isso, isso, isso. Eu disse, não, irmão, vamos orar por ele. Não, irmão, não vamos orar não. A gente não sabe o que foi que ele fez, qual foi o pecado que ele cometeu. Vai que vem contra nós. Eu disse, irmão, vai se converter. Eu não falei, eu só pensei. Eu participei de um curso que deveria ser dado nas igrejas. É o cérebro, o que eu penso e o que eu falo. E aí a gente participava das rodadas, e aí você escrevia aqui em cima o que você estava pensando naquela hora. E o que de fato você falou. Irmãos, misericórdia. Porque era acalorada a conversa, né? Era uma negociação acalorada. Você pensava assim, esse calçamento e tal. E quando você ia falar, você não podia perder, porque era uma negociação de um grande cliente. Você não podia perder ele, mas também não podia ceder. Então, e na vida eu acho que é isso, né? E aí, só abrir um parênteses por causa dessa irmã. E aí abriu aqui meu cérebro, eu pensei uma coisa. Na hora que eu pensei, eu disse, eu não posso falar isso para ela, porque ela vai se desviar. Ah, eu disse assim, tá bom, irmã, tá certo, Deus abençoe sua vida, e fui embora, né? Não dá nem para conversar muito. Mas as pessoas pegam situações que as outras pessoas estão passando e colocam aquilo como culpa ou como problema que ela ocasionou diante de Deus. Vírgula, existem sim situações, como eu falei semana passada, que as pessoas procuram as lutas, existem sim, mas eu não posso achar que isso é para todo mundo, e eu nem posso me deixar de abençoar outras pessoas pensando dessa maneira, não posso. Olhando para a Bíblia, eu vi 3 dimensões da bênção de Deus, está aí no esboço para vocês. Primeira dimensão da bênção de Deus, a bênção de Deus no muito. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. E versículo de número 12. Irmão Júnior, o que significa a bênção de Deus no muito? Mateus 13 e 12. Está escrito assim, a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que lhe será tirado. Nós estamos falando da parábola do semeador. Abra sua Bíblia também em Filipenses capítulo 4. E versículos de número 19. Filipenses 4 e 19. Paulo vai falar. Filipenses 4, 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A Deus, ao nosso Deus e Pai, seja a glória para todo o sempre. Na Bíblia, nós encontramos muitas pessoas prósperas e abençoadas e abençoadoras. A bênção de Deus, ela é bíblica. Irmão Júnior, eu sou crente, eu não posso ter riqueza. Mentira, pode. Você não pode ser dominado por ela e não amar ela. A riqueza não pode ser o sentido da sua vida, sua vida não pode girar em torno dela. Mas a bênção material é sim uma bênção de Deus. Ter saúde é bíblico, sim. Deus quer que nosso corpo funcione bem. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Irmão Júnior, eu estou bem, eu estou feliz, o meu namoro, o meu casamento está uma bênção, minha família está uma bênção. Amém, Deus quer isso, Deus quer fazer muito mais.
Aquela história de que se melhorar a estraga é do diabo. Se melhorar, irmão, vira festa. Se melhorar, eu dou glória a Deus. Se melhorar, eu solto fogo. Se melhorar, eu saio correndo. Se melhorar, eu sei lá o que eu faço. Mas se melhorar, é melhor ainda. E aquela história de que, eu não posso falar as minhas bênçãos, porque senão as pessoas vão ficar com oião. Deixa ficar com oião. A bênção é de Deus. Irmão Júnior, eu não vou comprar roupa tal, porque senão o povo vai ficar olhando para a minha roupa. Deixa olhar para a tua roupa, em nome de Jesus, vai abençoado. Deus quer a gente bonito. Irmão Júnior, eu quero comprar o perfume Chuanchu. Compra, homem de Deus, a tua mulher vai amar. Não é problema, não é errado isso. É diferente, eu não estou falando aqui para você andar com o nariz empinado. E dizendo, eu sou abençoado e você não é. Não é isso. E nem estou falando aqui que a métrica da bênção de Deus é só material. Opa, a roupa bonita, o cara é abençoado. Aquele irmãozinho, vem de Havaiana para a igreja. Ixi, esse aí não é muito abençoado não. Eu comecei a vir para a igreja aqui, eu falava com os irmãos e tal, fui muito bem recebido, uma bênção, pastor. Aí eu preguei uma vez, os irmãos começaram a me chamar de abençoado, nunca tinha me chamado de abençoado. Ô irmão, você é uma bênção, viu, em nome de Jesus. Amém, irmão. Mas aquele irmão que às vezes nunca pegou no microfone também é uma bênção. Aquela pessoa que está do teu lado, que você olha assim, isso aí, irmão Júnior, eu fico de olho, o culto todo ele não dá um glória. Ficar perto dele eu espirro, de tão frio que o cara é. Você não sabe a intimidade que ele tem com Deus. Aí vem um camarada de fora, coloca um colete, começa a levantar a perna. Isso é abençoado, homem de Deus. Eita, aleluia, ora por mim, irmão. Para. A métrica da bênção de Deus, ela não é humana. Porque quando eu olho humanamente, eu vou classificar pessoas. Eu vou classificar pessoas por classes sociais. Eu vou classificar pessoas por antipatia ou por empatia. Eu gosto de fulano. Fulano é uma bênção, homem de Deus. Eu gosto dele. Eu chamo ele para ir na minha casa, ele vai na minha, a gente conversa, ele é homem de Deus. O fulano de tal é... A gente classifica os irmãos, se ele é abençoado ou não, pelo time que ele torce. Torce pelo São Paulo, misericórdia, ora por ele. A métrica humana para definir a bênção de Deus é muito rasa e superficial. É isso que eu estou querendo dizer. E nós também, muitas vezes, colocamos uma autocrítica e pensamos assim, meu Deus do céu, se eu não ando com a roupa tal, se eu não tenho roupa nova para ir no culto de domingo, eu não sou abençoado. Para de pensar isso em nome de Jesus. A métrica de bênçãos diante de Deus vão muito além disso. A primeira dimensão da bênção de Deus, a bênção de Deus no muito. Se você está abençoado, Deus quer te abençoar mais. Se você tem saúde, Deus quer te dar mais. Agora imagina, pastor, o senhor, setentão, com a saúde de 20. Deus quer isso. Segunda dimensão da bênção de Deus. A bênção de Deus no pouco. E eu coloquei aqui, ó. Pouco não é sinal de maldição, tá? Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios 15, 16. E quem escreveu isso foi um dos homens mais ricos de todos os tempos, Salomão.
E aí Salomão abre e fala assim, ó, 15:16, é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Abra sua Bíblia também, capítulo 16, versículo 8, só vira a página. É melhor ter um pouco com retidão do que muito com injustiça. Eu não sei se vocês já conheceram pessoas com inquietação. Eu já conheci. Pessoas muito bem financeiramente, com uma família muito boa, mas que não conseguem deitar e dormir tranquilamente uma noite de sono. Pessoas com medo, pessoas temerosas, pessoas apavoradas. Eu fiz um curso com a filha herdeira de uma das grandes famílias do Brasil, família Gerdau. E aí, a gente tinha que compartilhar um pouco os medos e tal. E ela disse assim, eu tenho medo quando as pessoas chegam perto de mim. Porque eu não sei quando é por interesse ou quando é porque elas se importam comigo. Quando vê um sobrenome. Que não é Gerdau. Gerdau é porque conhece. É Copenhagen, em espanhol, lá, alemão. E ela disse, eu não sei quais meus amigos são reais. Quer uma bênção maior do que você ter amigos? E você sabe que esse amigo não é amigo teu por interesse, que você não tem nada? Parece piada, mas é verdade. Você pegar assim, meia-noite, você está com dor de cabeça, não tem como ir na farmácia, a farmácia é longe da sua casa, você liga para uma pessoa, fulano, preciso de um favor. Fala, Júnior. Mano, eu preciso comprar um remédio para dor de cabeça. Espera aí, tá chegando. Quer bênção maior do que você ter pessoas que você pode contar? 100%, e pessoas que você sabe que não vai ter, não é que ele quer troca lá no futuro, não. Ele só é seu amigo, só. Abra sua Bíblia também, no Salmos 37. Versículo 16. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. Não vai cair naquela de Asaf, não. Que ele começou a olhar para a riqueza das pessoas que estavam fora da igreja e colocar a meritocracia. É uma das coisas que eu mais falo. Acho que quase todo culto eu falo de meritocracia. A meritocracia cristã não é bíblica. O que é isso, irmão Júnior? Me explica. Na empresa, você foi bom, bateu as metas, atingiu o resultado? Opa! Parabéns, você vai ter bônus, você vai ter recompensa, vai ter isso, resultado, parabéns, é isso mesmo. Quem se destaca mais, recebe mais. Quem faz mais, recebe. Quem produz, recebe. E é justo. A meritocracia, é assim mesmo que tem que ser. Mas na igreja eu não posso julgar e colocar a métrica da meritocracia sobre as bênçãos de Deus. Porque senão eu vou olhar e dizer, mas o fulano só vem de domingo, por que ele recebeu a benção tal e está contando testemunho? Eu estou aqui todo dia, todo dia, pastor, e não recebo benção. Está colocando a métrica errada, não é por mérito. Está fazendo igual o filho mais velho dos 2 filhos pródigos. Porque a gente fala do mais novo, que saiu, esbanjou, gastou o dinheiro. Mas a gente não fala do velho, do mais velho, que estava lá, mas era somente no piloto automático, era um religioso. Ia só para cumprir tabela.
Eu vou para cumprir tabela. Tá. Eu não estou dizendo que não é para vir para os cultos, tá? Porque o povo entende tudo errado, pastor, o que a gente fala aqui. Tem que colocar uma tecla SAP, quando a gente for pregar, tecla SAP. Ele não quis dizer isso. É, porque depois os irmãos me encontram na rua. Ai, irmão Júnior, eu gostei muito daquilo que você falou. Eu disse, não, irmão, mas eu não falei isso. Não, gostei, irmão Júnior, é isso mesmo. Eu também concordo, não é para ir para o culto todo domingo não, todo dia não, só domingo mesmo tá bom. Eu não estou falando isso, mas eu estou falando que eu não posso usar isso como mérito. Deus, eu sou bom. Deus, eu estou fazendo campanha de 40 terças-feiras à noite. E o que tem? Eu vou abençoar aquele irmão que não está dormindo a noite toda, irmão Júnior. Dorme em paz, me deito e acordo de madrugada porque o Senhor me levantou. Sem nenhum peso na consciência. Irmão Júnior, é errado, então, orar de madrugada? Não, se Deus colocou no teu coração, ora, irmão, de madrugada. E ora por mim, pelo pastor, por todo mundo. Agora, se você usa isso somente como um mecanismo para receber algo de Deus, não faz isso não, é besteira. Ore para se aproximar de Deus, ora para ter mais comunhão com o Senhor, ora porque é gostoso estar na presença de Deus. Não faz campanha de jejum só para barganhar Deus, para mudar. Não faz isso. Você vai se frustrar. Isso é o que as religiões pagãs fazem. O que é? Vem aqui, que nós vamos fazer alguma coisa para resolver os teus problemas. Não é assim, né? Com Cristo não é assim. Eu vou porque eu me apaixonei pelo Evangelho. Eu entendi a palavra de Deus. E eu sei que Cristo pode transformar a minha vida. Eu vou me jogar nos braços dele. O nosso pouco é abençoado por Deus. Não importa o que você tem, entregue nas mãos do Senhor. Diga assim, tudo que eu tenho, eu vou colocar no altar para o Senhor. Aqui tem uma referência, Mateus 14, eu vou correr para não... Vocês marcam aí lá em casa. O que é que diz Mateus 14, irmão Júnior? Jesus estava com uma grande multidão e disse assim, eu quero alimentar essa multidão. O que nós temos para alimentar essa multidão? E aí os discípulos, eu não sei o tom de ironia, ou se foi com realidade, se foi com sinceridade, eu sei que os discípulos disseram assim, tem um rapazinho aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para uma multidão tão grande, Senhor? Vamos fazer o pedágio desse menino e comer só nós, os discípulos. Eu teria feito isso, sou besta? Não, verdade, irmão. Jesus estava lá com o discípulo o dia todo. Pega, come. Faz o McFish do McDonald's, que é o pior sanduíche do McDonald's. Quer dizer, tem uns irmãos que gostam, mas Deus abençoe você também. O que foi que Jesus fez? Pois me dá aqui esses 5 pães e 2 peixinhos. Porque não importa o que você tem, quando você entrega nas mãos do Senhor, a multiplicação acontece. E aí você entendeu o que é bênção de Deus no pouco? Porque o que ele tinha em mãos era muito pouco para o que ele queria. Mas não importa, porque estava na mão da pessoa certa. Às vezes, presta atenção, às vezes o que você tem não está nas mãos da pessoa certa. Entrega nas mãos do Senhor e deixa Ele administrar para você. O problema é que nós estamos tão preocupados em resolver os problemas, que a gente pensa que é a gente. Para um pouquinho e entenda que tem coisa que é o Senhor. E eu não sei o pouco que você tem. Entrega nas mãos do Senhor e deixa Ele multiplicar. E você vai ver o que vai acontecer. A bênção de Deus no muito, a bênção de Deus no pouco. Agora olha o terceiro. A bênção de Deus no nada.
Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis 1. Versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Você quer versículo mais poderoso? Vamos entender um pouquinho esse versículo. Não existia nada. E Deus criou do nada tudo isso que existe aqui. E aquilo que a gente nem conhece ainda. Porque se tem uma coisa que me fascina, é as estrelas, os astros. Gente do céu. E eu queria ser astrônomo quando eu era novinho, pastor. Mas um irmão atribulado tirou meu sonho. Eu vim novinho, criancinha, cantei um hino. E falei, né, irmãos, como é lindo eu quero ser astrônomo quando eu crescer. Aí um presbítero me chamou no final do culto, vem aqui. Você não pode ser astrônomo. E desceu a lenha. Cheguei chorando em casa, tá bom, não vou ser mais astrônomo não. Só que tem só um porém. Ele tinha confundido astrônomo com astrólogo. Porque astrólogo, esse negócio de signos, negócio de astro astral. E astrônomo gosta dos astros, estuda os astros. Isso é verdade, os irmãos pensam que é mentira. Teve um irmão que perguntou assim, irmão, de onde é que você inventa tanta história para contar lá em cima? Não, irmão, é verdade mesmo. Não invento, não. A maioria vocês podem perguntar à minha esposa ou à minha mãe. Verdade, verdade. Eu vou trazer a minha mãe aqui qualquer dia e vou dizer, mamãe, não é verdade essa história? Ela vai confirmar. Até isso, pastor, os irmãos ficam... Deus criou os céus e a terra. Do nada. Agora pensa um pouco, se Deus criou os céus e a terra do nada, o que Ele não pode fazer na tua vida? O que está acontecendo é pequeno diante de Deus. Creia que as bênçãos de Deus continuam sobre a tua vida. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías, capítulo 40. E é uma das passagens que eu mais me apaixono, não canso de ler, acho lindo. Capítulo 40, versículo 29. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Irmão Júnior, eu cheguei aqui quase parado, quase no zero. A bateria do celular está quase descarregando. Deus está dizendo, não tem problema, eu vou multiplicar. Você vai sair daqui 80%, 100%, porque eu sou o Deus que multiplica. Não importa a circunstância que você está, você tem que entender que a bênção de Deus, ela tira do nada e ela faz multiplicar. Deus tem esse poder de multiplicação. Essa é a bênção de Deus. É eu entender que além das circunstâncias que eu estou, a mão de Deus está operando sobre a minha vida. É entender que eu posso sim ficar doente. Mas você não é crente? Crente pega gripe, resfriado, dor nas costas, né, meu amor? Pega. Irmãos, fala em dor nas costas, beba água, pelo amor de Deus, nesse frio. A Sara ficou 2 dias lá em casa com as costas doendo, a bichinha, porque não bebeu água, ficou com os rins doendo. Bebe água, não custa nada, vai, sem vontade mesmo. A água é para beber sem vontade, vai, bebe. Coloca uma garrafinha de 2 litros, vai bebendo o dia todo. E se você bebe, irmão Júnior, eu não bebo porque dá vontade no banheiro, mas é o certo, porque está limpando o organismo, vai no banheiro também. Segurar também faz mal, porque tem gente que fica segurando, né? Porque quando solta está aquele alívio, que alívio.
Não fica com, não traz problema não. Deus multiplica as forças de quem não tem nada. E eu queria que você saísse daqui entendendo isso. Não é que eu vou colocar Deus na parede para Deus fazer isso, aquilo, outro, não. É que eu vou entender, Deus pode fazer, mas se Ele não fizer, o meu amor com Ele continua o mesmo. É o que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram na fornalha de fogo ardente. Vocês já leram isso? Gente, quão profundo é. O rei começa a zombar dele e diz assim: eu quero ver o Deus de vocês livrar vocês da fornalha que eu vou aquecer 7 vezes mais. Aí eu imagino um dos 3 falando assim: rei, Deus tem o poder para nos livrar, mas mesmo que Ele não nos livre, nós adoraremos somente a Ele, porque Ele é o nosso Salvador. Sabe o que é acreditar nas bênçãos de Deus? É a religião A e dizer assim, ó, vem aqui no meu, sei lá o quê. Vou falar, terreiro, vem aqui no meu terreiro que nós vamos resolver vamos fazer um trabalho para resolver o teu problema. Aí na igreja não está resolvendo, não, vem aqui que nós vamos resolver. E é certeza, vírgula, e é certeza se você for lá vai ser resolvido o seu problema. Todos os seus problemas vão ser resolvidos. Sabe o que é acreditar na bênção de Deus? Eu prefiro continuar amando meu Deus, mesmo que não aconteça, eu prefiro me deitar debaixo dos seus braços. Porque não é por troca. Não é porque Deus está fazendo, Deus está fazendo. Não. É pela comunhão com o Senhor, é pela minha salvação que eu estou fazendo isso. Porque a mentalidade muda quando eu penso nisso. Vamos voltar para Gênesis 12, onde nós começamos. Vamos tentar tirar alguns princípios de maneira expositiva desse texto. A pregação expositiva é a pregação mais difícil de ser feita, viu? Eu fico aqui doidinho quando o pastor prega. Porque é pregação expositiva. Eu pego o texto e eu vou andando pelo texto. Tal. Vamos para o próximo versículo. É lindo isso. E é muito difícil de fazer. Ou então, versículo decorado igual o presbítero Gilmar. Deus me livre, sangue de Jesus tem poder. Vocês viram o tanto de versículo que eles falaram domingo, gente? Meu Deus do céu. Eu disse assim, ele não trabalha, ele só fica lendo a Bíblia. Mas ele tem emprego, trabalha, né? Eu não gravo, eu tenho que anotar. Se eu não anotar, eu esqueço. Eu tenho que fazer. Aconteceu uma vez, irmãos, eu fui pregar e eu perdi meu esboço. É horrível, irmão. Não saiu nada, não tem nada. Mas versículo 1 diz assim, ó. Sai da tua parentela, da terra dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Existe uma bênção, mas uma bênção condicional. A bênção existe se você sair da terra, da tua parentela, e for para uma terra que não sabe para onde é. Versículo 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. A promessa é feita por Deus. Quem faz de Abraão um grande povo e quem o abençoa é Deus.
Entenda que a parte humana está em obedecer, em sair da sua parentela. O resto é com Deus. Irmão Júnior, o que isso significa? E meu querido, não se preocupa com se está acontecendo, o que é que Deus está fazendo, se Deus não está fazendo. Faz a tua parte e caminha, porque a bênção do Senhor, se é do Senhor, ela vai acontecer na tua vida. Ela não tem interferência do homem, não é o homem. Não há como manipular a bênção de Deus. Versículo 2 ainda. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Sabe qual era o objetivo de Abraão ser abençoado? Abençoar outras pessoas. Diga, o objetivo da bênção de Deus na minha vida é abençoar outros. Abraão, você será uma bênção não porque você será cheio de muitas bênçãos. Você será uma bênção porque por onde você passar, você vai abençoar aquelas pessoas que você interagir, aquelas pessoas com quem você conviver. O que é que significa, irmão Júnior? Significa que você ser uma bênção é onde você chegar, você ser canal de bênção para abençoar a vida das outras pessoas. Versículo 3. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Só um parênteses. Vai ter o culto de missão transcultural. No Antigo Testamento, a missão era centrípeta. O que é isso, irmão Júnior? Traduz para mim, traduzo. De fora para o centro. Quem quisesse ser abençoado tinha que ir a Jerusalém, ir a Israel, centrípeta, de fora para dentro. No Novo Testamento, a missão é centrífuga. A igreja tem que sair das suas paredes e ir abençoar as pessoas fora dela. Significa que quando as crianças saem daqui e vão para as comunidades, para fazer trabalho com os velhinhos, para evangelizar outras crianças, a igreja está sendo a bênção, a igreja está abençoando outros locais, abençoando outras pessoas, abençoando, a igreja está cumprindo a sua missão. Nós fomos chamados, não só para termos bênçãos, mas para sermos abençoadores. E na verdade, a Bíblia Sagrada, a maioria dos milagres que você vê, gente, pega Hebreus 11. Pela fé Moisés abriu o mar vermelho, pela fé andou pela fornalha de fogo ardente, pela fé andou no meio da cova de leões, pela fé. Veja que pela fé, nenhum daqueles milagres foi para benefício próprio. Olha que coisa. Irmão, creia, pela fé Moisés abriu o mar vermelho. Você vai abrir também, mas Moisés não abriu o mar vermelho para ele. Moisés abriu o mar vermelho para 3 milhões de judeus, que era o povo do Senhor, para salvar. Aí muda. Deus pode abrir o mar vermelho? Pode. Mas para quê? Só para uma pessoa passar? Porque às vezes é isso que eu estou dizendo, a gente pega as bênçãos de Deus e manipula e diz, opa, fez para Moisés, faz para mim, mas Moisés não era para ele, era para o povo de Deus. É isso que eu acho que eu queria passar, ser bênção de Deus, mas ser abençoado por Deus, não no sentido de tudo é para mim, eu não sou o centro, a bênção de Deus vem para mim, porque Deus sabe que pode contar comigo, que eu vou abençoar outras pessoas. Eu vi uma pergunta esses dias de uma pessoa que não era cristã. E ela falou assim, o que você está fazendo com a influência que você tem? E aí eu transfiro para a igreja. O que nós estamos fazendo com a influência que Deus tem nos dado na nossa área? A bênção de Deus é para abençoar outros.
Se nós pegarmos as bênçãos de Deus só como sentido de riqueza, é uma métrica muito pequena. Abra sua Bíblia, já estamos terminando. Em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Esse é aqueles que estão pedindo as bênçãos de Deus só no sentido material. Elas existem, mas olha esse homem. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Messias, faz um solo aqui para mim. Eu estou terminando. Depois eu te dou o esboço. Aqui ele reclamou comigo, irmãos, também. Ele disse, irmão Júnior, não fica me chamando lá para frente não, que eu quero ouvir a pregação, mas eu fico tocando e não dá para me ouvir. Por isso que eu não estou mais chamando ele para cá. Mas Deus abençoe, Messias. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Olha o que Paulo vai falar, ó. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apredejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos, rios, perigos dos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigo no deserto, perigo no mar e perigo nos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Esse homem não é abençoado, eu ia falar. Esse homem é um amaldiçoado, pelo amor de Deus. Olha o que esse homem está passando, meu Júnior. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. É aqui que nós precisamos entender que a bênção de Deus, ela não se resume às bênçãos materiais. Ela é também, mas é muito além disso. Isso é para a gente entender que não importa qual a roupa que você está vestindo, qual a sua circunstância, nós temos que sair daqui com a mentalidade que a bênção de Deus está sobre a minha vida. Eu sou abençoado. Eu não vou abrir minha boca para ficar reclamando, para ficar resmungando. Eu não estou dizendo que a gente não pode dizer, tá? Que aí os irmãos dizem, eu não posso nem falar, irmão Júnior, então, que... Não. Compartilhar é uma coisa, falar, passar por um momento difícil, todo mundo passa, ninguém é super-homem. Mas tem pessoas que só fazem isso, não mudam a fita, fica só no repeat. Começa a enxergar a vida por outras perspectivas. Eu fiquei uns dias com as narinas travadas, irmãos. Eu acordo, tem dia que eu digo, ai, como é bom respirar. Eu comprei um negocinho, você coloca assim no nariz, eu dizia assim, isso aqui é de Deus, mas depois eu descobri que vicia. Eu disse, não é de Deus mais não. Aquele naridinho, né? Entupia eu... 3 minutos, pastor. Limpinho. Eu disse assim, meu Deus, isso aqui é um milagre, Senhor. Aí depois me fala, Júnior, cuidado que isso aí vicia, você vai ficar dependente disso. Aí agora começa a incomodar, eu deixo, mas eu não fico. Só quando está em muita circunstância ou quando eu vou dormir para não roncar, porque o meu amor fica reclamando. E aí eu comecei a dar valor à respiração. Olha que coisa. A Sara esses dias, ontem, estava dizendo, meu amor, que a gente mudou de casa. E o chuveiro da outra casa era quente, irmãos, que a água pelava. E o dessa é morninho para frio. E ela disse assim, meu amor, como era bom o chuveiro quente, né? Aí eu disse, meu amor, fica tranquilo, eu vou trocar resistência, é porque eu tenho que chamar meu cunhado, eu não sei fazer isso, mas vai dar certo, calma. Porque já é cobrando, né? Porque a água quente é importante. O que eu estou querendo dizer é que quando você deitar na sua cama, você dizer, nossa, que cama confortável. Como eu sou abençoado por Deus. Quantas pessoas não têm uma cama dessa? Olhar para a pessoa do seu lado e dizer, nossa, meu amor, que cheirinho gostoso. Olha o seu cabelo, obrigado, Senhor, eu sou abençoado. É você entender, quando você sentir o sabor da comida. Eu conheci uma criança, como eu fiquei triste. Ela não tem olfato, pastor, ela não sente cheiro.
E como ela não sente cheiro, porque eu não sabia, a comida é o olfato que faz a gente ter vontade de comer. E a criança não tem vontade de comer nada. O que ela mais gosta de comer é arroz com queijo ralado. A mãe dela me falou. E a gente pode sentir o sabor do hambúrguer, da picanha. Para os irmãos light, do alface, do tomate. Pode sentir. O alface tem que colocar uns ingredientes a mais, né? A picanha você sente mais, mas sente. Isso é bênção de Deus. Você vê as cores. Eu conheci uma pessoa que era daltônica. Ela não tinha o prazer de ver as cores. Eu tenho um primo que ele é surdo e mudo. E quando eu fui pro culto deles, pastor, eu não aguentei, eu chorava. Porque eles lá com os sinais e cantando aquele hino, quão grande és tu, e eles só com os sinais e as lágrimas caindo, e eu disse assim, como é que pode? É preciso que nós entendamos que a bênção de Deus está sobre a minha vida, independente da circunstância. E mais do que isso, eu tenho que entender que eu sou canal da bênção de Deus, onde eu estiver. Diga, eu vou ser canal de bênção para minha família. Eu vou ser canal de bênção para os meus filhos. Canal de bênção para os meus pais. Canal de bênção para a minha igreja. Para a minha cidade. Para o meu trabalho. Para aqueles que não gostam de mim. Peçam bênçãos a Deus, mas peça bênçãos a Deus que você possa distribuir e retribuir para outras pessoas. Depois vocês leem o resto do esboço, mas vamos lá para o final. Abra no último versículo. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Pastor, estou terminando, já é 9, mas já estou terminando, pastor. Primeira Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Primeira Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Jabes foi mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Ponto, só uma vírgula. Jabes, a palavra Jabes significa aquele que carrega dor. Imagina uma mãe colocar uma maldição no filho, porque no Antigo Testamento as pessoas davam muito valor ao significado dos nomes. E ela coloca o nome do filho dela como aquele que carrega a dor, aquele que carrega a tristeza. Era o nome de Jabes. Só porque ela sentiu dor, gente, ela fez isso. Mas não é a pregação de hoje. Versículo 10. Jabes orou ao Deus de Israel, dizendo: ah, se me abençoares muitíssimo, e alargares as minhas tendas, e a tua mão for comigo, e me livrares do mal, para que do mal não seja aflito. E Deus atendeu ao seu pedido. Tem um livro chamado A Oração de Jabes. Quem já leu? Quem não leu, eu não estou ganhando comissão por isso, mas procura na casa da Bíblia, A Oração de Jabes. Gente, é incrível, porque ele fala sobre o sentido real das palavras bênção de Deus. Inclusive o autor desse livro, A Bênção de Jabes, o seminário que vai ter aqui em julho, dia 12, foi esse pastor que criou, Bruce Wilkinson. É lindo, o seminário é fantástico. Começa às 9 ou às 8 da manhã e vai até às 4 da tarde, porque tem semifinal da Copa do Mundo e a gente não vai competir. Mas venham, participe, tá? R$50, você pode parcelar em 2 vezes de R$25. Procura a Sara, o Adriano, o Tiago ou a Maiara, dê o seu nome. Já tem várias igrejas de fora que se inscreveram, tá? E a igreja aqui nós temos que escrever. A gente tem que atingir pelo menos 100 inscrições. Mas vírgula, fecha parênteses. Jabes tinha uma maldição na vida dele. Ele quebrou essa maldição quando ele disse: Deus, se tu me abençoares muitíssimo. Eu quero uma bênção, Deus, mas eu não quero uma bênção pequena. Eu quero uma bênção muita. E aí ele fala: que me abençoes muitíssimo e alargue as minhas tendas.
Eu ouvi duas explicações para esse versículo que eu amei. A primeira é: a bênção de Deus vai ser tão grande sobre a minha vida que o espaço que eu estou vai ser pequena. Então ele já pediu mais terra, porque ele sabia que a bênção de Deus ia transbordar. Quem diz amém? A segunda explicação que eu ouvi para esse versículo, que eu também achei linda, e eu acho que as duas faz sentido: aumenta as minhas terras, Senhor. Eu quero trabalhar. Me dê mais oportunidades, me dê mais chances de trabalhar, porque eu sei que nós vamos construir junto. Aí tem uma explicação: o pastor comprou um sítio, e aí ele capinou o sítio, limpou o sítio. O sítio estava abandonado lá fazia vários anos. Ele limpou o sítio, capinou, pintou, organizou. Aí o vizinho disse assim: é, pastor, seu sítio está bonito, Deus está abençoando, né? Ele: é, rapaz, você precisava ver esse sítio quando Deus estava cuidando sozinho dele, cheio de mato, todo sujo. Quem não entendeu, vê na internet depois. Mas a bênção de Deus é quando eu trabalho junto com o Senhor, para que a bênção de Deus venha sobre a minha vida. Baixe sua cabeça. Pai, a tua palavra foi pregada. Senhor, nós acreditamos nas tuas bênçãos. Nós cremos que tu és um Deus abençoador. E eu quero te pedir, Senhor, que tu nos torne pessoas abençoadoras. Que a tua bênção sobre a nossa vida ultrapasse os limites. Que a tua bênção sobre a nossa vida seja sobre-humana, Senhor. Senhor, abençoa as pessoas aqui, independentemente das circunstâncias que elas estão passando. Se estão passando por momentos difíceis ou se por momentos muito felizes, que a tua bênção esteja sobre elas. Que elas vejam e sintam a tua mão sobre elas, Senhor. Senhor, eu sei que tem pessoas com dificuldades, com problemas, esperando milagres. Que a tua mão toque essas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Que pessoas sejam curadas, que dores sejam repreendidas imediatamente hoje, Senhor. Que pessoas durmam sem dor hoje. Que pessoas sejam abençoadas e alcançadas por tuas palavras. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu também sou filho de Deus. Eu posso ter pelo menos 2 minutinhos aqui, não posso? Fomos tremendamente edificados. Fomos tremendamente abençoados. Toda a glória seja dada para Jesus. Deus te abençoe. Obrigado, Augusto Júnior, você e a sua família. E enquanto, depois o Augusto Júnior completou meu pensamento, que enquanto ele falava muitas coisas, e uma das coisas que eu pensei foi o seguinte: Deus, Ele dá as coisas para a gente com um objetivo. A Bíblia diz pelo profeta, parênteses aí, que não tem nada a ver com a mensagem, mas existe um saco com fundo e um saco sem fundo. As pessoas chegam assim: eu não vou dar para Deus, não. Mas de alguma maneira Ele dá. Ou para Deus ou para o diabo. Ou o saco com fundo ou o saco sem fundo. Então é melhor você se especializar em dar para Deus. Seu tempo, sua vida, seu trabalho, seu sentimento, o seu tudo. E ele dizia o seguinte, o Júnior, hoje: não é pecado a pessoa ser rica. O pecado está em deixar a pessoa ser dominada pela riqueza. Está certo. É bíblico, é isso mesmo. E eu fico pensando na pobreza de algumas pessoas. Eu não vou compartilhar com Deus. Quando estou falando aqui, não estou me referindo a dízimo, não pense em dinheiro que eu estou pedindo dinheiro, não. Eu só quero chamar a sua atenção para um ponto.
quando Deus me dá condições financeiras, eu fico pensando em pessoas que têm milhões e milhões e bilhões e trilhões e não sabem onde é que vai botar tanto bilhão. Se for para dar uma oferta para a obra, não tem, mas ele tem bilhão. Aí eu fico pensando, o que Deus tem dado à pessoa, não seria bom essa pessoa construir o reino de Deus aqui na terra, investir nas pessoas, não deixar faltar para ele, para o sustento da família, mas construir, ajudar a construir a fé na vida das pessoas com que Deus tem dado? Não. Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão querendo guardar o dinheiro para sustentar o anticristo quando manifestar aqui na terra. E isso ele não vai contar comigo, não. Eu quero servir ao meu Senhor com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, porque se eu sou o que sou, é pela misericórdia de Deus. Você é importante? É. Qual é a diferença desse rapaz que o Júnior citou, dos 5 pães e 2 peixes? Qual é a importância dele em relação à baleia com Jonas? O que podemos tirar disso? A baleia compartilhou Jonas para pregar o evangelho, não comeu Jonas. O menino compartilhou, não comeu o pão e os peixes, a mesma coisa, compartilhou. Não coma aquilo que Deus tem te dado, use, compartilhe. Vamos ficar em pé, por favor. Obrigado, Júnior. Terça-feira que vem tem mais. Sintonia com Deus, não é isso? Em sintonia com Deus. É que aqui só está o sintonia. Ah, não, tá o em. Eu não ligo. Em sintonia com Deus. Mensagens, pode chamar o seu vizinho. Olha, eu não fico com ciúme e inveja, não. Pode amar o Júnior, pode abençoá-lo, pode vir, pode frequentar a igreja terça mais do que domingo, que eu fico feliz. E eu estou aqui também para glorificar a Deus. Junto. Oh, glória. Isso, vamos participar e vamos ser edificados. Emily, vamos orar pela Giovana. Não esqueci não, irmã Cláudia. Giovana. Nós te louvamos, Senhor, agradecidos por tudo que nós vimos e ouvimos, pela participação do período louvor, usando o Anderson, instrumentista, os louvoristas aqui nesta noite. Senhor, a sonoplastia, o culto online está sendo transmitido ao vivo. Obrigado pelos internautas, obrigado pelos nossos irmãos que eu sei que estão plugados, o Kelston, lá na Bahia, ó Senhor, a Jaqueline e o Renan, lá em Jataí, Santa Catarina, e tantos irmãos que estão espalhados no Brasil e fora dele, estão aqui querendo saber o que está acontecendo na Igreja Wesleyana de Cosmópolis, e nós, Senhor, fomos edificados e abençoados. Eu quero te agradecer mais uma vez pela vida, Senhor, do Flávio Antunes Azevedo. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida, Senhor, em nome de Jesus, da Renata, filha da irmã Marisete. Eu quero te louvar pelo marido da irmã Inácio, o seu Antônio. Ó meu Deus, pela vida da Giovana, a neta do Edivan, da Cláudia, a Emily também, a filha deles. Que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre eles, abençoando e guardando. E sobre os teus filhos que estão aqui, a tua bênção seja contínua. Sobre a vida do pastor Rafael e da Karina que nos visita, o pastor Leandro e também do Kleber. Meu Deus, põe tuas mãos, nós te agradecemos, leva-nos em paz, em nome de Jesus, nosso Salvador. Irmãos, amanhã é o Gessel dos casais, procure o Ranulf e a Valquíria, não está aqui o Ranulf? Né? Ah, tá. O Ranulf e a Valquíria estão ali. E quinta-feira é o nosso culto. Um grande abraço, Deus te abençoe. Quinta tem Jogo do Brasil. Pode ver o Jogo do Brasil, que eu também vou ver, que eu sou filho de Deus. Não vou mentir, não. Vou ver. Mas 7 horas tem culto. Acaba o jogo e a gente vem para a igreja. Um abraço. Deus te abençoe.